Olha o cara aí. Ó, tô na área. Fala, cumprido. Tudo bom, campeão? Beleza? Tá me ouvindo bem? Tô Tá ouvindo show o tranquilo. áudio? Pra você, Maravilha. falou aí? Também tudo certo. Bom, primeiro eu queria dizer que é uma honra ter sua presença aqui com a gente, né? Estamos aí conseguindo reunir grandes nomes do esporte para falar durante esse momento complicado. E, enfim, queria primeiro que você, né, desse o seu alô e falasse como é que está a situação aí na sua cidade, né, na sua academia, com isso tudo que está acontecendo no mundo em relação ao coronavírus. Cara, graças a Deus não tô podendo reclamar, né, cara? Tá todo mundo saudável, entendeu? E é isso que eu acho importante. A gente tem que se sacrificar um pouco, todo mundo vai sofrer financeiramente no nosso meio. Não tem muito para onde correr, mas acho que a gente consegue se recuperar. E o que a gente deve fazer é tentar ajudar as academias menores, né? Porque, assim, os caras, assim, que têm mais nome, que estão no mercado há mais tempo, têm academias maiores, vão sofrer um baque, mas vão conseguir se recuperar. As academias menores, assim, tem muita academia muito pequena que aí sim, em áreas mais pobres também, entendeu? Que é onde as pessoas vão sofrer mais, vão perder mais emprego, entendeu? Esses caras vão sofrer muito mais. Então, se tiver alguma coisa que a gente puder fazer para ajudar os caras, esses são as pessoas que a gente tem que pensar, entendeu? A gente tem visto muito movimento, né, para pedir que aquele aluno que tem condição, né, porque não é todo mundo que nesse momento de crise vai conseguir, mas que continue pagando a mensalidade, né, que faça a sua parte, se possível. E a gente tem visto aqui no Brasil também, aí, porque tem muitos brasileiros aí fora também, um movimento muito grande nesse sentido. É aquele famoso União faz a força, então, né, que já é bem conhecido da comunidade do jiu-jitsu, né? Por exemplo, aqui também tem muita gente. Nos Estados Unidos é mais fácil, porque quase todo mundo tem carpete em casa, tem muita gente que tem tatame, então tem muita gente dando aula online. O que não é igual, mas você favorece ao teu aluno continuar pagando, porque ele está vendo que você continua trabalhando, que você tá tentando se adequar para ajudar ele, principalmente para criança. A aula de criança online vai muito bem. A aula de adulto já muda muita característica e tem muito adulto que não quer fazer, entendeu? Foi a solução que vocês encontraram aí também? Fizeram uma gradezinha de aula na brasa comprido? A gente tem aula online, e aí eu já estou tentando me preparar para quando voltar oferecer um curso de defesa pessoal para os meus alunos que conseguiram se manter ativos, né? Porque é aquilo também, tem gente que simplesmente não consegue pagar. O cara também foi demitido, perdeu o emprego, né? Sim, sim. E eu estou tentando, entendeu? Já oferecer para os caras um curso de defesa pessoal, que é um negócio que a gente tem integrado na aula, né? Que eu acredito que jiu-jitsu é tudo. Jiu-jitsu de competição, defesa pessoal, esse negócio de jiu-jitsu sustentável, jiu-jitsu invisível, jiu-jitsu para ponta, jiu-jitsu para vantagem, é toda merda. Gracie jiu-jitsu é toda a mesma coisa. Jiu-jitsu é jiu-jitsu, tem que ter tudo. Mas aí eu estou pensando em fazer essas aulas, né, 15 aulas só de defesa pessoal mesmo, para oferecer uma coisa que a gente não tem normalmente na nossa grade para os nossos alunos que estão ajudando a gente. E vamos ver quanto tempo que isso se estende, né? Você tem visto aí nos Estados Unidos, você está em Chicago, né? Estou em Chicago. Na verdade, assim, eu moro em Schaumburg, que é uma cidade a 40 minutos de Chicago, e a minha academia é em Bloomingdale, que é 10 minutos da minha casa. Mas a gente se refere como Chicago, fica mais fácil para as pessoas se localizarem. Sim. Você tem visto o movimento geral da população, tipo, galera respeitando, mantendo mais em casa, enfim, para tentar sair disso mais rápido, né? Nova York, aí hoje acho que os Estados Unidos é o grande epicentro, né, da pandemia. Óbvio que uns lugares mais, outros menos, igual aqui no Brasil, se você for para o norte, para o nordeste, tem menos casos. Mas você tem visto essa mobilização da população aí, porque aqui no Brasil tem muito lugar que você vê, em outros não, já começaram a afrouxar um pouco, né? Tem gente que não acredita que precisa ficar em quarentena, tem gente que acredita. Como é que é a sua visão daí? Gente, isso daí virou uma briga política, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quando não deveria ser.
É uma determinação médica, os caras entendem do que eles estão falando, a gente não entende. Qualquer coisa que eu estou te falando é a minha opinião. A minha opinião vale muito pouco nessa discussão. Sim, um assunto médico, né? Eu entendo que, porra, eu estou sofrendo, a Tatame está sofrendo, os outros professores estão sofrendo, alguns muito mais do que eu, porque tem academias muito menores e talvez não sobrevivam a isso, mas antes você perder o seu emprego do que você perder a sua vida, do que você perder a vida do seu pai, da sua mãe, de um ente querido qualquer. Então, quando a gente vê número, morreu 1 milhão de pessoas, não é ninguém que eu conheço que se foda. Infelizmente, é assim que as pessoas pensam, entendeu? A gente tem que fazer o que precisa ser feito para que se morram menos pessoas, e não é nem simplesmente só o coronavírus. Se o hospital não estiver aguentando o volume de pessoas, vai morrer gente de acidente de carro, de câncer, de diabetes, de dor de cabeça, de gripe, de asma, de qualquer doença, porque as outras doenças não param. Vai faltar leito para todo mundo, né? Pode encher, se o hospital lotar, aí espalha, vai morrer gente pra caramba, e isso daí é pior, muito pior para a economia, quando você tira uma pessoa do mercado de trabalho permanentemente, um pai de família com filho pequeno permanentemente fora do mercado de trabalho, entendeu? Se eu perder o meu emprego, se a minha academia fechar, cedo ou tarde eu vou me arrumar. Não é a melhor condição, não é a melhor coisa? Não, não é. Mas a gente tem que fazer um sacrifício agora, e quanto mais a gente se sacrificar agora, menos a gente tem que se sacrificar no futuro. Mais rápido as coisas voltam a fluir. Entendeu? Então tem que parar de ouvir bobagem e discussão política num negócio que não é político, é um problema de saúde. Não importa quem fez, quem deixou de fazer, quem é o mais bonito, quem é o mais feio, quem deu a melhor instrução. Segue a parada aí, irmão, pra gente poder voltar a trabalhar. Tá todo mundo louco para trabalhar, para sair de casa. Ninguém quer ficar em casa. Com certeza, todo mundo, a gente também. Falando um pouquinho mais de jiu-jitsu agora, né? Você estava falando aí de defesa pessoal, comentou aí vários tipos de jiu-jitsu, né? Você é um cara que já, acho que mais de 20 anos de competidor, né? Nem sei quantos anos, mas tem muito tempo já de competidor. 7 títulos mundiais. O campeonato foi em 94. 94, então. O que você vê de principal diferença, ou evolução, ou crítica de 94 para 2020? Né? Você acha que o jiu-jitsu mudou muito, ou como você estava falando, ainda é a mesma coisa, só criaram novos nomes? Como é que você enxerga isso tudo? Como o jiu-jitsu migrou para os Estados Unidos de uma forma muito mais forte do que na época, em 94 já existiam professores brasileiros nos Estados Unidos, mas hoje em dia esse movimento é muito mais acentuado. A necessidade de se dar nome, de se criar nome, aumentou. E aqui os caras criam mesmo um nome qualquer e fica lá um nome muito esquisito e pronto. É uma falha nossa, dos brasileiros, que não tiveram a capacidade ou então, de chegar e botar um nome que realmente descreva o movimento, como no judô, né? Você tem um outigari, que é um gancho grande, koutigari, eu nem falo japonês, não sei, mas eu sei que o nome da queda em japonês é uma descrição do movimento. E até entendo que o movimento no jiu-jitsu é um movimento muito mais complexo e um movimento tem várias variações. Mas a gente nunca sentou, nunca teve ninguém realmente no Brasil que decidiu sentar e tentar destrinchar o nome dos movimentos. Eu tenho postado vídeo online, aí o meu filho, que foi criado aqui nos Estados Unidos, ele fica me perguntando, mas qual é o nome disso aqui? Aí tu fala o nome lá e fala, mas que nome? Não tem nada a ver com nada, entendeu? Pra mim é jiu-jitsu, né? Tem coisa que eu não sei, cara. Até se alguém souber, quiser, por favor, me ajuda aí, que eu tô fazendo na posição, que é raspagem, quando o cara bota as duas mãos por dentro da guarda e domina a faixa. Eu raspo, então eu fiz 10 posições raspando dali. Só que eu não sei o nome dessa guarda, não tem. Quer dizer, eu não sei como é que chama. Entendeu? Se alguém souber, bota aí, por favor, comentário, que eu não sei o nome dessa guarda. Se não tiver nome, a gente vai batizar já também. Tem que ter um batismo. Sei lá. Você acha que as academias mudaram muito o jiu-jitsu que elas ensinam? Você estava falando de defesa pessoal. Você acha que hoje em dia é uma coisa muito mais voltada para a competição? Ou você acha que não, a essência ainda é a mesma? Não, eu acho que mudou. Eu acho que o jiu-jitsu de hoje é mais
diluído do que o jiu-jitsu, do que a forma que eu aprendi jiu-jitsu. É um jiu-jitsu mais comercial. Então você pensa muito mais em reter, como você vai fazer para manter o teu aluno feliz, do que em como você vai ensinar um jiu-jitsu ao todo. Isso daí é a visão que eu tenho. Os praticantes são menos dispostos a sofrer pressão durante a aula e para se desenvolver. Obviamente que você tem competidores tão bons ou melhores do que da época que eu tinha, mas o tratamento com o aluno mudou muito. Entendeu? E isso daí é uma coisa da sociedade. A sociedade hoje em dia é uma sociedade talvez mais frágil, mais sensível do que a sociedade de 20 anos atrás. Isso se reflete na hora que você vai dar aula. A hierarquia não é uma coisa mais tão clara como era naquele tempo. Então você tem uma mudança na forma de trabalhar com o teu aluno. Você tem grandes cadeias que nem se preocupam, estão quase transformando o jiu-jitsu em karatê, que é só para manter o aluno ali, não necessariamente ensinar. Eu quero ter certeza que o meu aluno aprenda jiu-jitsu, entendeu? Eu já perdi muito aluno por ser exigente em algumas coisas. Eu acho que faixa é uma coisa que o cara tem que merecer e tem que chegar num certo nível para poder receber, não um presentinho para você manter o cara na tua academia. Você não pode trabalhar dessa forma, né? Você acha que já tinham que ter definido algum sistema para essa questão das faixas, ou cada professor, se todos levassem a sério a questão do merecimento, tipo assim, pô, realmente fez por onde? Vou dar, independente do tempo ou de título? A IBJJF tem a regra que da faixa branca, com que idade você pode mudar de faixa e quanto tempo você tem que ficar em cada faixa até chegar à faixa preta. Eu conheço grandes lutadores que, o Demian no mesmo ano foi faixa roxa, marrom e preta. Hoje em dia isso é impossível. Entendeu? Sim. Tem um tempo mínimo. Acho que o cara que vai mais rápido hoje em dia, ele demora 6 anos para chegar na faixa preta, se eu não estou enganado. E antigamente tinha gente que foi mais rápido do que isso e com mérito. Mas isso daí é exceção, não é a regra. Entendeu? Sim. Chega na faixa preta em 5 anos, o cara é exceção. É um cara que... uma vez eu estava num encontro da Storm, né, com todos os patrocinados, e assim, quase todo mundo chegou na preta entre 5 e 6 anos. Só que ali só tinha campeão mundial, só tinha atleta de extremo alto nível. Se chega um cara na faixa preta em 5 anos, que é um cara normal, um cara que treina na tua academia, que não tem o mesmo conhecimento assim que um cara que está competindo nesse nível, alguma coisa está errada, né, cara? Entendeu? Não pode, realmente não pode ser barganha. Para você manter o cara na tua academia, você não pode, eu acho que o cara vai sair, vou dar a faixa para ele. Ele vai pegar a faixa e vai sair, bobão. Você está achando o quê? Sim. Faixa Sim, e você acaba se queimando também, né, com atitudes assim, né, o professor, no caso, né, não seguindo uma meritocracia, digamos. É importante. E aí você tem que ter, por exemplo, você tem um cara que começou na tua academia com 50 anos de idade. Ele não vai nunca chegar no nível de um garoto que começou aos 15, que está lutando no campeonato mundial. Entendeu? Sim, sim. Você tem que olhar para essas duas pessoas com um olhar um pouco diferente. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter certeza que o cara tem um conhecimento para ser graduado. Para ir avançando, que ele está melhorando, não está regredindo. Entendeu? O cara vai na escola, ele tem que passar, ele tem que aprender. Se ele não aprender, ele não passa de ano. Se ele não vai bem no teste, ele não passa de ano e não ganha o grau novo. Entendeu? Não sai da terceira para a quarta. Sim, sim. Entendeu? Vou aproveitar o gancho aqui. Quem quiser enviar suas perguntas para o Cumprido, fiquem à vontade, mandem aí. O Gabriel Cardoso enviou aqui. Qual a porcentagem na sua academia de alunos competidores e não competidores? Gabriel foi um dos melhores competidores que eu conheci, né? A gente fomos
melhores amigos por muitos anos. A gente tem uma certa distância, que a gente está morando. Ele mora no Brasil, eu moro aqui, mas o Gabriel, porra, foi. O Gabriel, até a faixa roxa, nunca tinha tomado um ponto em um campeonato, né? Um dos caras mais casca-grossa que eu competi, mas acho que. Salve. Menos de 10% dos meus alunos são competidores. E eu boto pressão, cara. Porque eu acho que o aluno, quando compete, ele expõe as falhas dele e as suas como professor. Eu consigo saber o que ele está fazendo errado para tentar corrigir. Fora isso, a competição mexe com a adrenalina do cara, mexe com a emoção do cara. Então você prepara o cara para a vida de uma forma geral. Ele vai aprender a lidar com a pressão. Pode ser a pressão de uma entrevista de emprego, a pressão de uma prova, a pressão de estar envolvido num acidente, a pressão de ter que conversar com uma pessoa hierarquicamente superior a ele, entendeu? Qualquer coisa que a adrenalina bate, você está acostumado a reagir à pressão sobre a adrenalina. Eu lembro do primeiro campeonato, eu fui lutar. Eu pensava no que eu tinha que fazer e eu não conseguia fazer. A adrenalina me impedia de fazer. Hoje, isso já não acontece, porque eu sou acostumado com a adrenalina, o que eu penso eu faço. O que me impede de fazer é a minha barriga. Tá velho e lento. Mas Nada, deu show no Mundial sem kimono aí. consigo me comportar de uma forma que se alguém, sei lá, se alguém tiver um ataque do coração, eu vou tomar uma atitude imediata. Eu não vou ficar assustado pensando porque a adrenalina bateu, é uma sensação estranha. Sim. E que causa coisas diferentes. Tem gente que fica super hiperativo com a adrenalina. Tem gente que fica meio sonolento. Eu fico meio sonolento com a adrenalina. Entendeu? Eu acho isso bom, porque eu consigo tipo, me acalmar e ver o que eu tenho que fazer. Então, se você expõe o teu aluno a esse tipo de pressão, qualquer situação que aconteça, ele já tá, qualquer situação que inclua adrenalina, ele está preparado. Entendeu? Você pode ser o cara mais técnico do mundo. Na academia você pega todo mundo, muito bom de defesa pessoal, não sei o quê. Se você for brigar na rua, vai ter uma descarga de adrenalina em você. Se você não está acostumado a lidar com isso, mesmo que você seja muito técnico, você provavelmente vai cometer um erro que você não cometeria se você tivesse adaptado à adrenalina, entendeu? Então, eu acho essencial que os alunos participem de competição para eles e para a gente como professor, entendeu? O resultado nem é o mais importante, entendeu? É claro que eu sempre quero que o meu aluno seja campeão, mas eu entendo que o meu aluno não vai ser sempre campeão, entendeu? Sim, claro. E eu não quero que o meu aluno também seja campeão a qualquer custo, entendeu? Eu quero que ele seja campeão quando ele estiver bem preparado. Se ele não estiver bem preparado, se ele perder é bom, porque ele vai entender, eu só consigo ganhar se eu estiver bem preparado. Quando você tem aquele cara que é muito técnico, mas que não treina nada, aquele cara natural, meu irmão, o cara que dá raiva de treinar, que ele vai lá, duas vezes por semana pega todo mundo, esse cara ele vai chegando. Chega uma hora na faixa marrom, na faixa preta, ele some. Mas esse cara é horrível, porque ele não treina e ganha o campeonato. Ele fala assim, porra, mas eu não preciso treinar. Entendeu? Sim, chega no potencial dele, o máximo que ele pode ir. E se não está no potencial dele, ele não é um desafio para os teus alunos, para os outros companheiros de treino dele, para você mesmo como professor, de se adequar e tentar novas formas, novas técnicas para ensinar esse cara, entendeu? E o jiu-jitsu demora mais a se desenvolver. Então, claro. Eu sou um grande fã de competição. Um grande competidor também, né? Como é que é comparar a emoção de você ser campeão e hoje ver um aluno, ver o seu filho sendo campeão? É diferente? Mexe mais com você hoje em dia, já que você acho que já está mais nessa veia de professor, né? Porque você está acostumado, né? Quando você começa a competir, você já se acostuma a competir, você está acostumado àquele campeonato individual. A responsabilidade inteira está em você. Todas as suas ações e reações causarem o resultado que você está buscando. Quando você está do lado de fora, não é assim. Entendeu? Você está ajudando o teu cara a lutar, mas não depende só de você. Depende muito pouco. Você pode dar
uma dica aqui, uma dica ali, guiar o cara de uma certa forma, mas no final das contas ele tem que fazer o que você está pedindo para ele fazer. E ele tem que, às vezes, não fazer o que você pediu para ele fazer, porque ele tem uma visão diferente, entendeu? Um jogo, porque eu tenho uma visão X, o cara que está lutando tem uma visão Y. Entendeu? E esse cara tem que saber avaliar quando que ele tem que simplesmente seguir o que eu estou falando e quando que ele está sabendo de alguma coisa que eu não estou. E acontece muito do cara ter uma informação que eu não tenho durante a luta e ele ter que não seguir um conselho meu. E eu tenho que entender e ele tem que entender isso como atleta. Eu tive várias vitórias, várias emoções, são coisas diferentes. Uma das minhas maiores emoções, assim, quando o Felipe Costa foi campeão mundial, faixa preta, adulto, foi um momento de muita satisfação, porque o Felipe é um cara que eu conheço também, eu e o Gabriel, a gente treina com o Felipe desde que a gente começou no jiu-jitsu. O Felipe, no começo, não era um cara muito promissor, mas um cara que sempre se esforçou. Ou seja, o jiu-jitsu você aprende. Entendeu? Você vê que o cara tem um pouquinho mais de jeito que você, mas se você continuar forçando, você aprende. Então, até a faixa roxa, o Felipe nunca tinha ganhado nada. Aí na faixa roxa ele ganhou uma medalhinha aqui, depois um campeonatinho ali, não sei o quê. Mas não era um cara que a gente falasse, não, esse cara vai ser foda mesmo, vai ser campeão mundial, vai pegar todo mundo, não sei o quê. Não era esse cara. Mas na cabeça dele ele falou, eu quero ser o campeão mundial e eu vou trabalhar para isso. Então, no dia que ele conseguiu ser o campeão mundial, foi um ano que eu tinha, inclusive, perdido, eu tinha ficado em segundo ou terceiro, não lembro. Para mim foi um momento excelente, entendeu? Eu sendo campeão mundial faixa preta, principalmente pelo passado, né? Pelo que aconteceu para ele chegar ali. Como ele chegou, como ele sacrificou. As pessoas acham que ser campeão mundial é treinar 2, 3 meses, 6. Não é. É uma vida inteira. De tudo que você aprendeu, de tudo que você viveu, de toda a adrenalina que você sofreu e de toda a forma que você se adaptou, entendeu? Então, é diferente. Eu gosto de competir, tanto é que eu continuo lutando até hoje. Infelizmente, eu não tenho condição de lutar na categoria adulto. Fisicamente é impossível. Então, eu luto na categoria Master. E eu faço isso também para os meus atletas, para os meus alunos me terem como exemplo, entendeu? Que eu não entro para competir no melhor da minha forma, muito dificilmente, entendeu? Mais vezes do que não, eu estou destreinado quando eu entro num campeonato. Mas aí, quando eu peço para um aluno meu entrar no campeonato, mesmo ele não estando na melhor forma da vida dele, ele sabe que eu já fiz isso, entendeu? Sim. Sabe que eu vou estar lá com ele e que eu já fiz e que eu vou fazer de novo e que ele pode confiar em mim, entendeu? Então, eu acho importante, como se diz, o general liderar pelo front, né? Tá lá junto com a tropa do cara, entendeu? Sim, com certeza. Dá o exemplo, né? E aquilo que você estava falando, o jiu-jitsu não se difere tanto dos outros esportes, que é muito importante você ter talento, mas aquele cara que persevera, isso é fundamental, né? Eu acho que só o talento talvez deixa para esse cara seguir durante tantos anos. Eu acho que você pegar você que está entre a lista dos maiores campeões mundiais aí, né? Os caras que têm mais títulos, todos são muito dedicados. Falando nisso, eu queria que você desse uma análise assim, quem que você vê dessa nova geração que está chegando, que está ganhando, que você vê que pode despontar, ou que já está despontando, que você gosta de ver em ação, tipo, porra, o jogo desse cara aqui é bom pra caralho, enfim, alguma coisa desse tipo. Você tem acompanhado bastante? Cara, eu tô em todos os campeonatos, você tem uma galera que já está já tem o seu espaço, tem o João Gabriel, que é um cara que já lutou vários anos, alguns anos de faixa preta, é um cara que eu admiro pra caramba, tem um jogo muito legal. O Edwin Najmin é um cara que foi campeão em todas as faixas, ainda não é preta, mas eu tenho certeza que vai ser, tem um jogo bonito, é um cara que gosta de criar, que realmente se diverte quando está lutando. Gabriel Ardes é um cara que acho que a gente fala pouco dele, mas ele é aquele cara, meu irmão, ele é bom pra caramba. Luta muito. Entendeu? Já vi ao vivo algumas vezes também.
Ele é um cara que tem uma cabeça boa, um jiu-jitsu bonito. O Rômulo é um excelente professor, né? Os dois são alunos do Rômulo Barral, os dois moram lá na Califórnia com ele. E eu Sim, sim. ver os dois lutando. Pô, eu fico sempre na torcida do Márcio André, que eu acho que tem um jiu-jitsu bonito pra caramba também. Fico torcendo pra ele ganhar um mundial desse aí. E, cara, tem um monte de gente que realmente tem um jogo muito bonito e que está desenvolvendo jiu-jitsu. Com certeza, né? Eu acho que esporte sempre é evolução. O Fã aqui perguntou, né? Você foi responsável por lutas épicas, né? Mas acho que a com roleta é a que os fãs, uma das que os fãs mais lembram, né? Foi a primeira final de absoluto decidida com uma finalização, né? Queria que você lembrasse um pouquinho como é que foi aquele momento. Você estava falando da questão da pressão, né? Como é que você estava antes da luta? Você já tinha vencido ano anterior na Marrom, né? Enfim, lembra um pouquinho pra gente como é que foi, o pessoal mais saudoso sempre mata a saudade. Então, eu já tinha alguns títulos mundiais, já tinha tido algumas frustrações, algumas vezes no Mundial que eu acho que eu deveria ter ganhado lutas que eu não ganhei. Na Marrom, eu fiquei em terceiro no absoluto, eu perdi uma luta que o placar ficou uma vantagem para o cara, e naquela época uma punição equivalia a uma vantagem. Tá? Se o cara tomasse uma punição, significava que eu tinha uma vantagem. Sim. Então, o cara tinha uma punição e ele tinha feito uma vantagem num ataque que foi igual. Ele entrou na minha perna, eu defendi com ultimata. Ele não deveria ter ganhado a vantagem, mas tudo bem, ganhou. Mas mesmo assim, ele tomou uma punição. Então, estaria, teoricamente, 1-1 em vantagem, só que eu tomou uma punição. Eu perdi essa luta. Eu falava, eu ganhei no placar, você não pode escolher quem ganhou. O juiz falou, troca, tira o placar e vai embora. Isso foi a semifinal do absoluto de Marrom. Meu Deus. Um erro que eu prefiro pensar que foi um erro crasso mesmo, entendeu? Para não dizer que foi um roubo. Mas eu já tinha vivido frustrações assim de luta. Achei que eu ganhei na semifinal da faixa roxa também. Eu fui garfado horrível na semifinal com o Daniel Christoph. Então eu já tinha vivido essas frustrações. Quando eu fui lutar o meu primeiro ano de faixa preta, Toco. O Vinicinho perguntando quem foi o juiz. Toco. O pessoal tá de olho aí, ó. Murilo, a luta era com o Murilo Hupp. O Murilo Hupp estava treinando com o Toco. Quando eu fui lutar o meu primeiro ano de faixa preta, eu tinha perdido na segunda rodada, eu acho, para o Paulo Filho. Então lá, você só botava o nome no absoluto no final, né? Todo mundo lutava o peso, o campeonato dentro do absoluto. Aí eu fiquei azucrinando o pessoal da equipe para me deixar lutar. Me deram a vaga e eu tava assim, cara, muito confiante, cara. Eu tava muito puto que eu tinha perdido. Confiante. Então, quando eu cheguei no Zé Mário, que foi a semifinal, né? Eu lutei, a minha semifinal e a minha final foram com os dois finalistas do ano anterior. Então, quando eu lutei com o Zé Mário, foi uma luta que era contra uma pessoa que eu admirava muito, tinha muito respeito. Uma luta difícil, mas que eu me senti confortável ali. Tem uma hora que ele dá um grito que eu me assustei, né? Fiquei, ai, caralho. Não, vou continuar lutando. E eu consegui ganhar essa luta. E quando eu cheguei na final, eu estava confiante e toda a minha equipe estava confiante em mim também. Entendeu? Isso é importante pra caramba, entendeu? Você sentir que as pessoas estão concordando com você. Eu conversei com o Magrão, que era o meu treinador. Eu sempre gostei de ter uma estratégia para lutar. E eu falei para ele, a gente conversou, eu falei para ele, eu já dava aquela chave de pé, já tinha ganhado a final do brasileiro de faixa marrom com a chave de pé, tinha finalizado o Chuchu. Já tinha finalizado outras pessoas, mas era uma coisa que eu fazia, mas não era muito bem vista, né? Quando você fazia, eu ficava meio bravo.
Eu falei com o meu professor, falei, olha, eu tô a fim de dar a chave de pé. Ele falou, assim, você pode fazer, mas não faz se você não tiver certeza que você vai pegar. Não dá uma chave de pé meia bomba. Se for, é para pegar. Eu falei, tá bom, não vou fazer presepado. Sim. Eu vou para pegar. Ele falou, tá bom, e aí o que mais? Aí eu falei, olha, eu tô pensando em jogar por cima. Mas já que eu vou jogar por cima, porque ele vai puxar para guarda, eu já tinha double guard naquela época, eu não vou ficar puxando o cara para cima de mim, indo para cima do cara, esperar o juiz levantar, não sei o que, eu não vou ficar nessa neurose. Já que ele vai me puxar, eu vou puxar junto, vou fazer uma vantagem, pelo menos eu vou começar ganhando. E eu tinha uma base boa para o tipo de guarda que ele fazia, mas era o roleta, né, brother? Sim. É um nível completamente diferente. Então, acabou que o pé apareceu ali, eu peguei, não sei o que teria acontecido se a gente tivesse lutado até o final, e o resto é história, né? Foi uma dessas vitórias mais marcantes? Foi, sem dúvida, sem dúvida. Talvez a mais importante, a minha luta mais legal foi a com o Nino, que eu acho, né? Que foi no ano seguinte. Né? Lembraram aqui também nos comentários, a luta do Nino também, uma grande luta. Essa foi uma luta que, assim, eu acho que eu me superei ali, que é um cara também que um dos jiu-jitsu mais bonitos que tem, a nova geração conhece pouco. Sim, tem muita gente ainda que acha que... Pessoal, é porque tem que pesquisar, né? Tem que estudar. O cara que é fã, que gosta de jiu-jitsu mesmo, ele vai se informar para saber da onde que veio, né? Todo mundo que está aqui hoje tem uma linhagem por trás. Você teve, todo mundo teve. Então, acho que é muito importante. Falando um pouquinho agora do seu lado competidor, né? Você lutou o Mundial no ano passado, né? Esse ano, infelizmente, a gente não teve muitas competições, né? O brasileiro foi cancelado, o Mundial também. A gente não sabe como vai ser. Como é que você vê o impacto disso na comunidade do jiu-jitsu? Como é que você recebeu a notícia, por exemplo, do cancelamento do Mundial? Você acha que se der para fazer no final do ano com portões sem público, por exemplo, é válido? Ou torneio sem público não tem a menor graça? Eu não acho que vai ser necessário que seja sem público. Espero que não, né? Mas acho válido porque seria ruim não ter o campeonato esse ano, né? Eu sei que não vão ter todos os campeonatos que estavam planejados. Na verdade, o Pan-Americano foi o primeiro a ser cancelado. Sim. Eu estava inscrito em 3 campeonatos que foram cancelados. Foram cancelados e estava treinando e... Bom, não foram só os campeonatos, foram seminários, foi viagem. Então foi um tal de cancelar passagem, cancelar hotel. A gente cancela tudo. Para o pessoal da Brasa aqui em Chicago, cancela tudo, tenta ver outra data, mas, cara, eu espero que no segundo semestre a IBJJF consiga remarcar os campeonatos, porque não é uma coisa tão simples, não é nem só tá liberado para treinar, eles têm que conseguir descolar o ginásio, entendeu? Sim, nova data para o ginásio, né? É disponível no segundo semestre. Sim. Isso que os campeonatos do segundo semestre não são o Mundial Sem Kimono, é lá em Anaheim, não é na Pirâmide, porque a Pirâmide não está disponível. Já teve Mundial na Pirâmide, Mundial Sem Kimono na Pirâmide, mas não tem. Então você tem lá em Las Vegas aquela data do Mundial de Master. Eu acho que eles provavelmente, isso aí eu estou falando da minha cabeça, não conversei. Né? Sim, claro, claro. Provavelmente vão tentar botar uma data para o Mundial de Master e talvez para o Mundial Sem Kimono, né? Eu acho que eles vão tentar manter pelo menos os mundiais. Não sei se vai ter como botar o PAN também. Mas se tiver que ser sem público, se ainda tiver um problema, se ainda tiver alguma restrição, cara, o importante é o evento acontecer. Eu não sei o quão mais seguro é o evento sem público, porque o público do jiu-jitsu, na verdade, são os praticantes, entendeu? Você tem, de repente, a namorada de um cara, o pai do outro, entendeu? É uma pessoa muito próxima. Eu, na minha vida inteira, eu conheci um fã de jiu-jitsu, um cara que não treinava e que acompanhava jiu-jitsu. Eu tava na França com a minha esposa, num restaurante,
E chegou o garçom e falou assim, ah, você é o Comprido. Eu tava de cabelo preto. O cara chegou, você é o Comprido, né? Eu falei, sou. Aí o cara foi embora e voltou de novo. Ele é o que tava me atendendo. Eu falei, pô, tu faz jiu-jitsu? Ele, não. Aí ele foi, eu falei, pô, o cara não entendeu o meu inglês, né? Porque o cara era francês, mas falava inglês bem, mas eu falei, acho que ele não entendeu o que eu perguntei. Aí eu falei, bicho, você não faz jiu-jitsu e você me conhece? Ele, é. Vamos chamar os amigos aí, vamos chamar todo mundo para participar. Olha o cara aí. Ó, tô na área. Fala, Comprido, tudo bom, campeão? Beleza. Tá me ouvindo bem? Tô Tá ouvindo show o áudio? pra você. Maravilha. Falou aí? Também tudo certo. Bom, primeiro eu queria dizer que é uma honra ter sua presença aqui com a gente, né? Estamos aí conseguindo reunir grandes nomes do esporte para falar durante esse momento complicado. E, enfim, queria primeiro que você, né, desse o seu alô e falasse como é que está a situação aí na sua cidade, né, na sua academia, com isso tudo que está acontecendo no mundo em relação ao coronavírus. Cara, graças a Deus não tô podendo reclamar, né, cara? Tá todo mundo saudável, entendeu? E é isso que eu acho importante. A gente tem que se sacrificar um pouco, todo mundo vai sofrer financeiramente no nosso meio. Não tem muito para onde correr, mas acho que a gente consegue se recuperar. E o que a gente deve fazer é tentar ajudar as academias menores, né? Porque, assim, os caras, assim, que têm mais nome, que estão no mercado há mais tempo, têm academias maiores, vão sofrer um baque, mas vão conseguir se recuperar. As academias menores, assim, tem muita academia muito pequena que aí sim, em áreas mais pobres também, entendeu? Que é onde as pessoas vão sofrer mais, vão perder mais emprego, entendeu? Esses caras vão sofrer muito mais. Então, se tiver alguma coisa que a gente puder fazer para ajudar os caras, esses são as pessoas que a gente tem que pensar, entendeu? A gente tem visto muito movimento, né, para pedir que aquele aluno que tem condição, né, porque não é todo mundo que nesse momento de crise vai conseguir, mas que continue pagando a mensalidade, né, que faça a sua parte, se possível. E a gente tem visto aqui no Brasil também, aí, porque tem muitos brasileiros aí fora também, um movimento muito grande nesse sentido. É aquele famoso união faz a força, então, né, que já é bem conhecido da comunidade do jiu-jitsu, né? Por exemplo, aqui também tem muita gente. Nos Estados Unidos é mais fácil, porque quase todo mundo tem carpete em casa, tem muita gente que tem tatame, então tem muita gente dando aula online. O que não é igual, mas você favorece ao teu aluno continuar pagando, porque ele está vendo que você continua trabalhando, que você tá tentando se adequar para ajudar ele, principalmente para criança. A aula de criança online vai muito bem. A aula de adulto já muda muita característica e tem muito adulto que não quer fazer, entendeu? Foi a solução que vocês encontraram aí também? Fizeram uma gradezinha de aula na Brasa Comprido? A gente tem aula online, e aí eu já estou tentando me preparar para quando voltar oferecer um curso de defesa pessoal para os meus alunos que conseguiram se manter ativos, né? Porque é aquilo também, tem gente que simplesmente não consegue pagar. O cara também foi demitido, perdeu o emprego, né? Sim, sim. E eu estou tentando, entendeu? Já oferecer para os caras um curso de defesa pessoal, que é um negócio que a gente tem integrado na aula, né? Que eu acredito que jiu-jitsu jiu-jitsu é tudo. Jiu-jitsu de competição, defesa pessoal, esse negócio de jiu-jitsu sustentável, jiu-jitsu invisível, jiu-jitsu para ponto, jiu-jitsu para vantagem, é toda merda. Gracie jiu-jitsu é toda a mesma coisa. Jiu-jitsu é jiu-jitsu, tem que ter tudo. Mas aí eu estou pensando em fazer essas aulas, né, 15 aulas só de defesa pessoal mesmo, para oferecer uma coisa que a gente não tem normalmente na nossa grade para os nossos alunos que estão ajudando a gente. E vamos ver quanto tempo que isso se estende, né? Você tem visto aí nos Estados Unidos, você está em Chicago, né? Estou em Chicago. Na verdade, assim, eu moro em Shamrock, que é uma cidade a 40 minutos de Chicago, e a minha academia é em Bloomingdale, que é 10 minutos da minha casa. Mas a gente se refere como Chicago, fica mais fácil para as pessoas se localizarem. Sim. Você tem visto o movimento geral da população, tipo,
galera que respeitando, mantendo mais em casa, enfim, para tentar sair disso mais rápido, né? Nova York, aí hoje acho que os Estados Unidos é o grande epicentro, né, da pandemia. Óbvio que uns lugares mais, outros menos, igual aqui no Brasil, se você for para o norte, para o nordeste, tem menos casos. Mas você tem visto essa mobilização da população aí? Porque aqui no Brasil tem muito lugar que você vê, em outros não. Já começaram a afrouxar um pouco, né? Tem gente que não acredita que precisa ficar em quarentena, tem gente que acredita. Como é que é a sua visão daí? Gente, isso daí virou uma briga política, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quando não deveria ser. É uma determinação médica, os caras entendem do que eles estão falando, a gente não entende. Qualquer coisa que eu estou te falando é a minha opinião vale muito pouco nessa discussão. Sim, um assunto médico, né? Eu entendo que, porra, eu estou sofrendo, a Tatame está sofrendo, os outros professores estão sofrendo, alguns muito mais do que eu, porque tem academias muito menores e talvez não sobrevivam a isso, mas antes você perder o seu emprego do que você perder a sua vida, do que você perder a vida do seu pai, da sua mãe, de um ente querido qualquer. Então, quando a gente vê número, morreu 1 milhão de pessoas, não é ninguém que eu conheço que se foda. Infelizmente, é assim que as pessoas pensam, entendeu? A gente tem que fazer o que precisa ser feito para que se morram menos pessoas, e não é nem simplesmente só o coronavírus. Se o hospital não estiver aguentando o volume de pessoas, vai morrer gente Sim. de acidente de carro, de câncer, de diabetes, de dor de cabeça, de gripe, de asma, de qualquer doença, porque as outras doenças não param. Vai faltar leito para todo mundo, né? Pode encher, se o hospital lotar, aí espalha, vai morrer gente pra caramba, e isso daí é pior, muito pior para a economia, quando você tira uma pessoa do mercado de trabalho permanentemente, um pai de família com filho pequeno permanentemente fora do mercado de trabalho, entendeu? Se eu perder o meu emprego, se a minha academia fechar, cedo ou tarde eu vou me arrumar. Não é a melhor condição, não é a melhor coisa? Não, não é. Mas a gente tem que fazer um sacrifício agora, e quanto mais a gente se sacrificar agora, menos a gente tem que se sacrificar no futuro. Mais rápido as coisas voltam a fluir. Entendeu? Então não tem que parar de ouvir bobagem e discussão política num negócio que não é político. É um problema de saúde. Não importa quem fez, quem deixou de fazer, quem é o mais bonito, quem é o mais feio, quem deu a melhor instrução. Segue a parada aí, irmão, pra gente poder voltar a trabalhar. Tá todo mundo louco para trabalhar, para sair de casa. Ninguém quer ficar em casa. Com certeza, todo mundo, a gente também. Falando um pouquinho mais de jiu-jitsu agora, né? Você estava falando aí de defesa pessoal, comentou aí vários tipos de jiu-jitsu, né? Você é um cara que já, pô, acho que mais de 20 anos de competidor, né? Nem sei quantos anos, mas tem muito tempo já de competidor. 90, Por 7 títulos mundiais. O campeonato foi em 94. 94, então. O que você vê de principal diferença, ou evolução, ou crítica de 94 para 2020? Né? Você acha que o jiu-jitsu mudou muito, ou como você estava falando, ainda é a mesma coisa, só criaram novos nomes? Como é que você enxerga isso tudo? Como o jiu-jitsu migrou para os Estados Unidos de uma forma muito mais forte do que na época, em 94 já existiam professores brasileiros nos Estados Unidos, mas hoje em dia esse movimento é muito mais acentuado. A necessidade de se dar nome, de se criar nome, aumentou. E aqui os caras criam mesmo um nome qualquer e fica lá um nome muito esquisito e pronto. É uma falha nossa, dos brasileiros, que não tiveram a capacidade ou então, de chegar e botar um nome que realmente descreva o movimento, como no judô, né? Você tem um outigari, que é um gancho grande, koutigari, eu nem falo japonês, não sei, mas eu sei que o nome da queda em japonês é uma descrição do movimento. E até entendo que o movimento no jiu-jitsu é um movimento muito mais complexo e um movimento tem várias variações. Mas a gente nunca sentou, nunca teve ninguém realmente no Brasil que decidiu sentar e tentar destrinchar o nome dos movimentos. Eu tenho postado vídeo online, aí o meu filho, que foi criado aqui nos Estados Unidos, ele fica me perguntando, mas qual é o nome disso aqui? Aí tu fala o nome lá e fala, pô, mas que nome não tem nada a ver com nada, entendeu? Pra mim é jiu-jitsu, né? Tem coisa que eu não sei, cara. Até se alguém souber, quiser, por favor, me ajuda aí, que eu tô fazendo uma posição que é raspagem, quando o cara bota as duas mãos por dentro da guarda e domina a faixa. Eu raspo, então eu fiz 10 posições raspando dali. Só que eu não sei o nome dessa guarda, não tem.
Quer dizer, eu não sei como é que chama. Entendeu? Se alguém souber, bota aí, por favor, comentário, que eu não sei o nome dessa guarda. Se não tiver nome, a gente vai batizar já também. Tem que ter um batismo. Sei lá. Você acha que as academias mudaram muito o jiu-jitsu que elas ensinam? Você estava falando de defesa pessoal. Você acha que hoje em dia é uma coisa muito mais voltada para a competição? Ou você acha que não, a essência ainda é a mesma? Não, eu acho que mudou. Eu acho que o jiu-jitsu de hoje é mais diluído do que o jiu-jitsu, do que a forma que eu aprendi jiu-jitsu. É um jiu-jitsu mais comercial. Então você pensa muito mais em reter como você vai fazer para manter o teu aluno feliz do que em como você vai ensinar um jiu-jitsu ao todo. Isso daí é a visão que eu tenho. Os praticantes são menos dispostos a sofrer pressão durante a aula e para se desenvolver. Obviamente que você tem competidores tão bons ou melhores do que da época que eu tinha, mas o tratamento com o aluno mudou muito. Entendeu? E isso daí é uma coisa da sociedade. A sociedade hoje em dia é uma sociedade talvez mais frágil, mais sensível do que a sociedade de 20 anos atrás. Isso se reflete na hora que você vai dar aula. A hierarquia não é uma coisa mais tão clara como era naquele tempo. Então você tem uma mudança na forma de trabalhar com o teu aluno. Você tem grandes cadeias que nem se preocupam, estão quase transformando o jiu-jitsu em karatê, que é só para manter o aluno ali, não necessariamente ensinar. Eu quero ter certeza que o meu aluno aprenda jiu-jitsu, entendeu? Eu já perdi muito aluno por ser exigente em algumas coisas. Eu acho que faixa é uma coisa que o cara tem que merecer e tem que chegar num certo nível para poder receber, não um presentinho para você manter o cara na tua academia. Você não pode trabalhar dessa forma, né? Você acha que já tinham que ter definido algum sistema para essa questão das faixas? Ou cada professor, se todos levassem a sério a questão do merecimento, tipo assim, pô, realmente fez por onde? Vou dar, independente do tempo ou de título? A IBJJF tem a regra que da faixa branca, com que idade você pode mudar de faixa e quanto tempo você tem que ficar em cada faixa até chegar à faixa preta. Eu conheço grandes lutadores que, o Demian no mesmo ano foi faixa roxa, marrom e preta. Hoje em dia isso é impossível. Entendeu? Sim. Tem um tempo mínimo. Acho que o cara que vai mais rápido hoje em dia, ele demora 6 anos para chegar na faixa preta, se eu não estou enganado. E antigamente tinha gente que foi mais rápido do que isso e com mérito. Mas isso daí é exceção, não é a regra. Entendeu? Sim. Chega na faixa preta em 5 anos, o cara é exceção. É um cara que... uma vez eu estava num encontro da Storm, né, com todos os patrocinados, e assim, quase todo mundo chegou na preta entre 5 e 6 anos. Só que ali só tinha campeão mundial, só tinha atleta de extremo alto nível. Se chega um cara na faixa preta em 5 anos, que é um cara normal, um cara que treina na tua academia, que não tem o mesmo conhecimento assim que um cara que está competindo nesse nível, alguma coisa está errada, né, cara? Entendeu? Não pode, realmente... não pode ser barganha. Para você manter o cara na tua academia, você não pode, eu acho que o cara vai sair, vou dar a faixa para ele. Ele vai pegar a faixa e vai sair, bobão. Você está achando o quê? Sim. Sim, e você acaba se queimando também, né, com atitudes assim, né, o professor, no caso, né, não seguindo uma meritocracia, digamos. É importante, e aí você tem que ter, por exemplo, você tem um cara que começou na tua academia com 50 anos de idade, ele não vai nunca chegar no nível de um garoto que começou aos 15, que está lutando no campeonato mundial, entendeu? Sim, sim. Você tem que olhar para essas duas pessoas com um olhar um pouco diferente, entendeu? Mas ao mesmo tempo você tem que ter certeza que o cara tem um conhecimento para ser graduado.
para ir avançando, que ele está melhorando, não está regredindo, entendeu? O cara vai na escola, ele tem que passar, ele tem que aprender. Se ele não aprender, ele não passa de ano. Se ele não vai bem no teste, ele não passa de ano e não ganha o grau novo. Entendeu? Não sai da terceira para a quarta. Sim, sim. Entendeu? Ó, vou aproveitar o gancho aqui. Quem quiser enviar suas perguntas para o Cumprido, fiquem à vontade, mandem aí. O Gabriel Cardoso enviou aqui. Qual a porcentagem na sua academia de alunos competidores e não competidores? Gabriel foi um dos melhores competidores que eu conheci, né? A gente fomos melhores amigos por muitos anos. A gente tem uma certa distância que a gente está morando. Ele mora no Brasil, eu moro aqui, mas o Gabriel, porra, foi... O Gabriel, até a faixa roxa, nunca tinha tomado um ponto em um campeonato, né? Um dos caras mais casca-grossa que eu competi, mas acho que... Salve! Menos de 10% dos meus alunos são competidores. E eu boto pressão, cara. Porque eu acho que o aluno, quando compete, ele expõe as falhas dele e as suas como professor. Eu consigo saber o que ele está fazendo errado para tentar corrigir. Fora isso, a competição mexe com a adrenalina do cara, mexe com a emoção do cara. Então você prepara o cara para a vida, de uma forma geral. Ele vai aprender a lidar com a pressão. Pode ser a pressão de uma entrevista de emprego, a pressão de uma prova, a pressão de estar envolvido num acidente, a pressão de ter que conversar com uma pessoa hierarquicamente superior a ele, entendeu? Qualquer coisa que a adrenalina bate, você está acostumado a reagir à pressão sobre a adrenalina. Eu lembro do primeiro campeonato, eu fui lutar. Eu pensava no que eu tinha que fazer e eu não conseguia fazer. A adrenalina me impedia de fazer. Hoje, isso já não acontece, porque eu sou acostumado com a adrenalina, o que eu penso eu faço. O que me impede de fazer é a minha barriga. Tá velho e lento. Mas Nada, deu show no Mundial sem kimono aí. consigo me comportar de uma forma que se alguém, sei lá, se alguém tiver um ataque do coração, eu vou tomar uma atitude imediata. Eu não vou ficar assustado pensando porque a adrenalina bateu, é uma sensação estranha. Sim. E que causa coisas diferentes. Tem gente que fica super hiperativo com a adrenalina. Tem gente que fica meio sonolento. Eu fico meio sonolento com a adrenalina. Entendeu? Eu acho isso bom, porque eu consigo me acalmar e ver o que eu tenho que fazer. Então, se você expõe o teu aluno a esse tipo de pressão, qualquer situação que aconteça, qualquer situação que inclua adrenalina, ele está preparado. Entendeu? Você pode ser o cara mais técnico do mundo. Na academia você pega todo mundo, muito bom de defesa pessoal, não sei o quê. Se você for brigar na rua, vai ter uma descarga de adrenalina em você. Se você não está acostumado a lidar com isso, mesmo que você seja muito técnico, você provavelmente vai cometer um erro que você não cometeria se você tivesse adaptado à adrenalina, entendeu? Então, eu acho essencial que os alunos participem de competição para eles e para a gente como professor, entendeu? O resultado nem é o mais importante, entendeu? É claro que eu sempre quero que o meu aluno seja campeão, mas eu entendo que o meu aluno não vai ser sempre campeão, entendeu? Sim, claro. E eu não quero que o meu aluno também seja campeão a qualquer custo, entendeu? Eu quero que ele seja campeão quando ele estiver bem preparado. Se ele não estiver bem preparado, se ele perder é bom, porque ele vai entender, eu só consigo ganhar se eu estiver bem preparado. Quando você tem aquele cara que é muito técnico, mas que não treina nada, aquele cara natural, meu irmão, o cara que dá raiva de treinar, que ele vai lá, 2 vezes por semana pega todo mundo, esse cara ele vai chegando. Chega uma hora na faixa marrom, na faixa preta, ele some. Mas esse cara é horrível, porque ele não treina e ganha o campeonato. Ele fala assim, porra, mas eu não preciso treinar. Entendeu? Sim, chega no potencial dele, o máximo que ele pode ir. E se não está no potencial dele, ele não é um desafio para os teus alunos, para os outros companheiros de treino dele, para você mesmo como professor, de se adequar e tentar novas formas, novas técnicas para ensinar esse cara, entendeu? E o jiu-jitsu demora mais a se desenvolver. Então, claro. Eu sou um grande fã de competição. Um grande competidor também, né? Como é que comparar a emoção de você ser campeão e hoje ver um aluno, ver o seu filho sendo campeão? É diferente? Mexe mais com você hoje em dia, já que você
Acho que já está mais nessa veia de professor, né? Porque você está acostumado, né? Quando você começa a competir, você já se acostuma a competir, você está acostumado àquele campeonato individual. A responsabilidade inteira está em você. Todas as suas ações e reações causarem o resultado que você está buscando. Quando você está do lado de fora, não é assim. Entendeu? Você está ajudando o teu cara a lutar, mas não depende só de você, depende muito pouco. Você pode dar uma dica aqui, uma dica ali, guiar o cara de uma certa forma, mas no final das contas ele tem que fazer o que você está pedindo para ele fazer. E ele tem que, às vezes, não fazer o que você pediu para ele fazer, porque ele tem uma visão diferente, entendeu? Um Sim. jogo, porque eu tenho uma visão X, o cara que está lutando tem uma visão Y. Entendeu? E esse cara tem que saber avaliar quando que ele tem que simplesmente seguir o que eu estou falando e quando que ele está sabendo de alguma coisa que eu não estou. E acontece muito do cara ter uma informação que eu não tenho durante a luta e ele ter que não seguir um conselho meu. E eu tenho que entender Sim. e ele tem que entender isso como atleta. Eu tive várias vitórias, várias emoções, são coisas diferentes. Uma das minhas maiores emoções, assim, quando o Felipe Costa foi campeão mundial, faixa preta, adulto, foi um momento de muita satisfação, porque o Felipe é um cara que eu conheço também, eu e o Gabriel, a gente treina com o Felipe desde que a gente começou no jiu-jitsu. O Felipe, no começo, não era um cara muito promissor, mas um cara que sempre se esforçou. Ou seja, o jiu-jitsu você aprende. Entendeu? Sim. Você vê que o cara tem um pouquinho mais de jeito que você, mas se você continuar forçando, você aprende. Então, até a faixa roxa, o Felipe nunca tinha ganhado nada. Aí na faixa roxa ele ganhou uma medalhinha aqui, depois um campeonatinho ali, não sei o quê. Mas não era um cara que a gente falasse, não, esse cara vai ser foda mesmo, vai ser campeão mundial, vai pegar todo mundo, não sei o quê. Não era esse cara. Mas na cabeça dele ele falou, eu quero ser o campeão mundial e eu vou trabalhar para isso. Então, no dia que ele conseguiu ser o campeão mundial, foi um ano que eu tinha, inclusive, perdido, eu tinha ficado em segundo ou terceiro, não lembro. Para mim, foi um momento excelente, entendeu? Eu sendo campeão mundial faixa preta, principalmente pelo passado, né? Pelo que aconteceu para ele chegar ali. Como ele chegou, como ele sacrificou. As pessoas acham que ser campeão mundial é treinar 2, 3 meses, 6. Não é. É uma vida inteira. De tudo que você aprendeu, de tudo que você viveu, de toda a adrenalina que você sofreu e de toda a forma que você se adaptou, entendeu? Então, é diferente. Eu gosto de competir, tanto é que eu continuo lutando até hoje. Infelizmente, eu não tenho condição de lutar na categoria adulto. Fisicamente é impossível. Então, eu luto na categoria Master. E eu faço isso também para os meus atletas, para os meus alunos me terem como exemplo, entendeu? Que eu não entro para competir no melhor da minha forma, muito dificilmente, entendeu? Mais vezes do que não, eu estou destreinado quando eu entro num campeonato. Mas aí, quando eu peço para um aluno meu entrar no campeonato, mesmo ele não estando na melhor forma da vida dele, ele sabe que eu já fiz isso, entendeu? Sim. Sabe que eu vou estar lá com ele e que eu já fiz e que eu vou fazer de novo e que ele pode confiar em mim, entendeu? Então, eu acho importante, como se diz, o general liderar pelo front, né? Tá lá junto com a tropa do cara, entendeu? Sim, com certeza. Dá o exemplo, né? E aquilo que você estava falando, o jiu-jitsu não se difere tanto dos outros esportes, que é muito importante você ter talento, mas aquele cara que persevera, isso é fundamental, né? Eu acho que só o talento talvez deixa para esse cara seguir durante tantos anos. Eu acho que você que está entre a lista dos maiores campeões mundiais aí, né? Os caras que têm mais títulos, todos são muito dedicados. Falando nisso, eu queria que você desse uma análise assim, quem que você vê dessa nova geração que está chegando, que está ganhando, que você vê que pode despontar, ou que já está despontando, que você gosta de ver em ação, tipo, porra, o jogo desse cara aqui é bom pra caralho, enfim, alguma coisa desse tipo. Você tem acompanhado bastante? Cara, eu tô em todos os campeonatos. Você tem uma galera que já tá já tem o seu espaço. Tem o João Gabriel, que é um cara que já lutou vários anos, alguns anos de faixa preta.
cara que eu admiro pra caramba, tem um jogo muito legal. O Edwin Najmin é um cara que foi campeão em todas as faixas, ainda não foi preta, mas eu tenho certeza que vai ser. Tem um jogo bonito, é um cara que gosta de criar, que realmente se diverte quando está lutando. Gabriel Ardes é um cara que acho que a gente fala pouco dele, mas ele é um... Porra, aquele cara, meu irmão, ele é bom pra caramba. Luta muito. Entendeu? Já vi ao vivo algumas vezes também. Ele é um cara que tem uma cabeça boa, um jiu-jitsu bonito. O Rômulo é um excelente professor, né? Os dois são alunos do Rômulo Barral, os dois moram lá na Califórnia com ele. E sim, sim. Os dois lutando. Pô, eu fico sempre na torcida do Márcio André, que eu acho que tem um jiu-jitsu bonito pra caramba também. Fico torcendo pra ele ganhar um mundial desse aí. E, cara, tem um monte de gente que realmente tem um jogo muito bonito e que está desenvolvendo jiu-jitsu. Com certeza, né? Eu acho que esporte sempre é evolução. O Fô aqui perguntou, né? Você foi responsável por lutas épicas, né? Mas acho que a com roleta é a que os fãs, uma das que os fãs mais lembram, né? Foi a primeira final de absoluto decidida com uma finalização, né? Queria que você lembrasse um pouquinho como é que foi aquele momento. Você estava falando da questão da pressão, né? Como é que você estava antes da luta? Você já tinha vencido ano anterior na Marrom, né? Enfim, lembra um pouquinho pra gente como é que foi, o pessoal mais saudoso sempre mata a saudade. Então, eu já tinha alguns títulos mundiais, já tinha tido algumas frustrações, algumas vezes no Mundial que eu acho que eu deveria ter ganhado lutas que eu não ganhei. Na Marrom, eu fiquei em terceiro no absoluto, eu perdi uma luta que o placar ficou uma vantagem para o cara, e naquela época uma punição equivalia a uma vantagem. Tá? Se o cara tomasse uma punição, significava que eu tinha uma vantagem. Sim. Então, o cara tinha uma punição e ele tinha feito uma vantagem num ataque que foi igual. Ele entrou na minha perna, eu defendi com ultimata. Ele não deveria ter ganhado a vantagem, mas tudo bem, ganhou. Mas mesmo assim, ele tomou uma punição. Então, estaria, teoricamente, 1-1 em vantagem, só que eu tomou uma punição. Eu perdi essa luta. Eu falei, eu ganhei no placar, você não pode escolher quem ganhou. O juiz falou, troca, tira o placar e vai embora. Isso foi a semifinal do absoluto de Marrom. Meu Deus. Um erro que eu prefiro pensar que foi um erro crasso mesmo, entendeu? Para não dizer que foi um roubo. Mas eu já tinha vivido frustrações assim, de luta. Achei que eu ganhei na semifinal da faixa roxa também. Eu fui garfado horrível na semifinal com o Daniel Christoph. Então eu já tinha vivido essas frustrações. Quando eu fui lutar o meu primeiro ano de faixa preta, Toco. O Vinicinho perguntando quem foi o juiz. Toco. O pessoal tá de olho aí, ó. Murilo Hupp. A luta era com o Murilo Hupp. O Murilo Hupp estava treinando com o Toco. Quando eu fui lutar o meu primeiro ano de faixa preta, eu tinha perdido na segunda rodada, eu acho, para o Paulo Filho. Então lá, você só botava o nome no absoluto no final, né? Todo mundo lutava o peso, o campeonato dentro do absoluto. Aí eu fiquei azucrinando o pessoal da equipe para me deixar lutar. Me deram a vaga e eu tava assim, cara, muito confiante, cara. Eu tava muito puto que eu tinha perdido. Confiante. Então, quando eu cheguei no Zé Mário, que foi a semifinal, né? Eu lutei, a minha semifinal e a minha final foram com os dois finalistas do ano anterior. Então, quando eu lutei com o Zé Mário, foi uma luta que era contra uma pessoa que eu admirava muito, tinha muito respeito. Uma luta difícil, mas que eu me senti confortável ali. Tem uma hora que ele dá um grito que eu me assustei, né? Eu fiquei, ai, caralho. Não, vou continuar lutando. E eu consegui ganhar essa luta. E quando eu cheguei na final, eu estava confiante e toda a minha equipe estava confiante em mim também. Entendeu? Isso é importante pra caramba, entendeu? Você sentir que as pessoas claro.
concordando com você. Eu conversei com o Magrão, que era o meu treinador, eu sempre gostei de ter uma estratégia para lutar, e eu falei para ele, a gente conversou, eu falei para ele, eu já dava aquela chave de pé, já tinha ganhado a final do brasileiro de faixa marrom com a chave de pé, tinha finalizado o Chuchu, já tinha finalizado outras pessoas, mas era uma coisa que eu fazia, mas não era muito bem vista, né, quando você fazia, né? Eu ficava meio, Sim, né? meio bravo. Eu falei com o meu professor, falei, olha, eu tô a fim de dar a chave de pé. Ele falou, assim, você pode fazer, mas não faz se você não tiver certeza que você vai pegar. Não dá uma chave de pé meia bomba. Se for, é para pegar. Eu falei, tá bom, não vou fazer preseparo. Sim. Aí eu vou para pegar. Ele falou, tá bom, e aí o que mais? Aí eu falei, olha, eu tô pensando em jogar por cima. Mas já que eu vou jogar por cima, porque ele vai puxar para a guarda, eu já tinha double guard pull naquela época, eu não vou ficar puxando o cara para cima de mim, indo para cima do cara, esperar o juiz levantar, não sei o que, eu não vou ficar nessa neurose. Já que ele vai me puxar, eu vou puxar junto, vou fazer uma vantagem, pelo menos eu vou começar ganhando. E eu tinha uma base boa para o tipo de guarda que ele fazia, mas era o roleta, né, brother? Sim. É um nível completamente diferente. Então, acabou que o pé apareceu ali, eu peguei, não sei o que teria acontecido se a gente tivesse lutado até o final, e o resto é história, né? Foi uma dessas vitórias mais marcantes? Foi, sem dúvida, sem dúvida. Talvez a mais importante, a minha luta mais legal foi a com o Nino, que eu acho, né? Que foi no ano seguinte. Né? Lembraram aqui também nos comentários, a luta do Nino também, uma grande luta. Essa foi uma luta que, assim, eu acho que eu me superei ali, que é um cara também que um dos jiu-jitsu mais bonitos que tem, a nova geração conhece pouco. Sim, tem muita gente ainda que acha que... Pessoal, é porque tem que pesquisar, né? Tem que estudar. O cara que é fã, que gosta de jiu-jitsu mesmo, ele vai se informar para saber da onde que veio, né? Todo mundo que está aqui hoje tem uma linhagem por trás. Você teve, todo mundo teve. Então, acho que é muito importante. Falando um pouquinho agora do seu lado competidor, né? Você lutou o Mundial no ano passado, né? Esse ano, infelizmente, a gente não teve muitas competições, né? O brasileiro foi cancelado, o Mundial também. A gente não sabe como vai ser. Como é que você vê o impacto disso na comunidade do jiu-jitsu? Como é que você recebeu a notícia, por exemplo, do cancelamento do Mundial? Você acha que se der para fazer no final do ano com portões sem público, por exemplo, é válido? Ou o torneio sem público não tem a menor graça? Eu não acho que vai ser necessário que seja sem público. Espero que não, né? Mas acho válido porque seria ruim não ter o campeonato esse ano, né? Eu sei que não vão ter todos os campeonatos que estavam planejados. Na verdade, o Pan-Americano foi o primeiro a ser cancelado. Sim. Eu estava inscrito em 3 campeonatos que foram cancelados. Foram cancelados e estava treinando e... Bom, não foram só os campeonatos, foram seminários, foi viagem, então foi um tal de cancelar passagem, cancelar hotel. A gente cancela tudo. Para o pessoal da Brasa aqui em Chicago, cancela tudo, tenta ver outra data, mas, cara, eu espero que no segundo semestre a IBJJF consiga remarcar os campeonatos, porque não é uma coisa tão simples, não é nem só tá liberado para treinar, eles têm que conseguir descolar o ginásio, entendeu? Sim, nova data para o ginásio, né? É disponível no segundo semestre. Sim. Por isso que os campeonatos do segundo semestre não são o Mundial Sem Kimono, é lá em Anaheim, não é na Pirâmide, porque a Pirâmide não está disponível. Já teve Mundial na Pirâmide, Mundial Sem Kimono na Pirâmide, mas não tem. Então você tem lá em Las Vegas aquela data do Mundial de Master. Eu acho que eles provavelmente, isso aí eu estou falando da minha cabeça, não conversei. Né? Sim, claro, claro. Provavelmente vão tentar botar uma data para o Mundial de Master e talvez para o Mundial Sem Kimono, né? Eu acho que eles vão tentar manter pelo menos os mundiais. Não sei se vai ter como botar o PAN também. Mas se tiver que ser sem público, se ainda tiver um problema, se ainda tiver alguma restrição,
Cara, o importante é o evento acontecer. Eu não sei o quão mais seguro é o evento sem público, porque o público do jiu-jitsu, na verdade, são os praticantes, entendeu? Você Sim, de repente, a namorada de um cara, o pai do outro, entendeu? É uma pessoa muito próxima. Eu, na minha vida inteira, eu conheci um fã de jiu-jitsu, um cara que não treinava e que acompanhava jiu-jitsu. Eu tava na França com a minha esposa, num restaurante, e chegou o garçom e falou assim, você é o Comprido. Eu tava de cabelo preto. O cara chegou, você é o Comprido, né? Eu falei, sou. Aí o cara foi embora e voltou de novo. Ele é o que estava me atendendo. Eu falei, pô, tu faz jiu-jitsu? Ele, não. Aí ele foi, eu falei, pô, o cara não entendeu o meu inglês, né? Porque o cara era francês, mas falava inglês bem, mas eu falei, acho que ele não entendeu o que eu perguntei. Aí eu falei, bicho, você não faz jiu-jitsu e você me conhece? Ele, eu te conheço, você era da Aliança, saiu, fez a Master, agora fez a Brasa, não sei o quê, foi campeão disso, daquilo outro. Eu falei, porra, tu me conhece mesmo. Mas aonde tu treina, cara? Ele, eu não treino. Eu falei, você nunca... Tá, mas onde é que você treinava? Ele, não, nunca treinei. Eu falei, ué? Então, ué. ele, não, eu gosto de jiu-jitsu, eu vejo na internet. Eu falei, bicho, vai treinar, tem um monte de academia aqui na França, cara. É só tu ir lá treinar, tu vai conhecer todas as pessoas, os seus ídolos. Que essa é a vantagem do jiu-jitsu, né, cara? Você tem como conhecer e treinar com os teus ídolos. Entendeu? Sim, com certeza. Em outros esportes isso é impossível. Tem um cara que você admira meio perto de você, você consegue ir fazer um seminário, custa um pouco de dinheiro, mas não é o fim do mundo, não é? Porra, no basquete, quando é que você vai jogar? Imagina você jogar você na quadra com... É, Não tem, né? não, em outros esportes é muito difícil. No jiu-jitsu, Voltando, nada. claro, voltando um pouquinho agora falando da arbitragem, né? Você teve uma época que liderou ali um movimento muito reclamando disso, né? É, você acha que melhorou também a arbitragem hoje em dia? Você que está sempre nos campeonatos muito? Melhorou muito. O negócio é o seguinte, cara. A arbitragem ainda é amadora e ela tem que se tornar profissional. Nessa época, você está falando na época desse abaixo-assinado que eu fiz, a gente queria que tivesse três juízes para todas as lutas. A gente sabe que isso daí não é fácil nem barato, mas é possível. Sim. 3 juízes e que que seguissem uma carreira, entendeu? E que a gente pudesse dar uma nota para eles, tivesse um nível, entendeu? Você sabe, pô, esses 5 aqui são os tops juízes e realmente fossem os caras que sabem mais, que têm um desempenho melhor, que cometem menos erros, entendeu? Eu não quero dar um rate pro cara para sacanear, pro cara ir para baixo. Eu quero realmente o oposto, que o cara suba, entendeu? Não precisa ter 5 juízes A. O cara chegar naquele nível, ele se torna A. Sim. A ideia seria essa. Muitas coisas mudaram, mas os caras ainda trabalham demais, entendeu? O dia de arbitragem é um dia longo. Sim, com certeza. Fazer a luta mais difícil no final, quando eles estão mais cansados. Esse é um ponto muito importante. O fato do cara... Hoje em dia melhorou, o cara tem normalmente uma área para descansar, um negócio com comida e tal, então melhorou um pouco nessa parte, a alimentação dos caras é muito melhor, o cara tem um pouquinho de tempo para descansar, só que o que acaba acontecendo? O juiz, ele tem aluno lutando, ele tem amigo lutando, entendeu? Porque o juiz de jiu-jitsu é um professor de jiu-jitsu, na grande maioria. Sim. Então, o que ele faz? Ele vai, tira a roupa dele na hora do descanso dele, tira a roupa, bota uma camiseta e volta para ajudar o amigo dele, o aluno dele, o primo dele, a pessoa que está ali. Nessa, ele continua se desgastando, só que aí, quando ele chega ali daquele lado, vem o Comprido e chega para ele, irmão, porra, sacanagem. Aquele meu aluno lá, às 7 da manhã, você tinha que ter dado a vantagem, você deu 2 pontos, não sei. O cara nem lembra dessa porra. Mas tu acha que eu me importo que ele não se lembra? Eu vou lá xingar ele, falar que ele errou e vou encher o saco do cara. Então o cara não consegue descansar, não consegue se recuperar para voltar para a luta. Eu acho que o cara tinha que trabalhar no máximo 6 horas e tinha que ter um acordo que ele tinha que ir embora do estádio. Entendeu? Ele fazia lá, trabalhar, sei lá, 2, 3 horas, tirar 15 minutos de descanso, trabalha 2, 3 horas, 15 minutos e depois vai embora.
Entendeu? Não pode ficar. Você está aqui para trabalhar, teu trabalho é de juiz, o cara tem que receber melhor, o cara tem que continuar sendo treinado e eles são. Eles são treinados. Tem um monte de curso de arbitragem para professor, todo evento Open tem curso de arbitragem e todo evento grande tem um RTP, que é um meeting entre os juízes, que eles não mudam a regra, mas eles especificam como eles querem que a regra seja aplicada. Às vezes tem alguns ajustes. Eu presenciei alguns RTPs, mesmo não sendo juiz, né? Eu gosto de entender. Você tem que entender a regra do teu esporte, né, Bruno? Você não pode fazer um esporte que você não sabe a regra. Então, eu assisti alguns RTP, os caras fazem um trabalho sério, as mudanças de regra são consultadas, não é uma coisa que o cara chega hoje e fala, mudei a regra. Todo mundo se fode aí que muda uma regra. Não é assim. Eu falo palavrão pra caramba, desculpa. Mas Não, tá tranquilo. é o jeito que eu sou mesmo. Então, Acho que não tem muita criança assistindo, não, tá tranquilo. é que não. Então, a gente recebe, eu recebo o tempo inteiro mensagem do Judson, ó, tem esse vídeo aqui, essas são as opções. O que você acha? Aí você vai lá e diz, acho isso, isso, isso. O cara vai, bota todas as respostas numa tabela, e aí vê, ó, a maioria dos professores, isso é para professor, juiz, atleta, né? Não é para... Sim, sim. Tem um grupo, não sei exatamente quantas pessoas, mas acho que umas 100 pessoas que dão sua opinião. Aí o cara fala assim, tá, esse ponto aqui a gente vai mudar, esse ponto vai ficar. E aí eles vão, é assim que a regra é ajustada. E aí quando eles mudam, se eles verem que realmente não deu certo, eles voltam atrás depois de um tempo, voltam com aquele mesmo assunto de novo, falam assim, rapaziada, vocês acham que isso aqui deu certo? Vamos manter? Então tem muito movimento no sentido bom, a coisa está andando, é muito melhor hoje do que era antes. Acho que tem a questão da tecnologia também, né, que tem ajudado bastante. Essa parte de um campeonato Tá mundial. rolando até VAR já, quase, no jiu-jitsu, estão botando VAR. Agora, o que acontece é que as pessoas não entendem muito como é que funciona, entendeu? Não, sim, tem que ter uma transparência maior do outro lado. Os 3 juízes de centro, eles têm menos poder do que os 2 que estão na câmera. Os 2 da câmera têm que entrar em acordo. Se eles entrarem em acordo, sei lá, o juiz do centro deu 2 pontos. Quer dizer que os 2 do lado concordam com os 2 pontos. Se ninguém levantou e tirou, é porque eles concordam. Sim. Sendo que o cara lá, os 2 que estão vendo ali, eles voltam, olham, falam, cara, não foi 2 pontos. O cara não ficou por baixo por 3 segundos, ou o cara puxou para a guarda antes, ou qualquer que seja o motivo. Aí o cara vai lá e fala no microfone, fala assim, ó, não foi 2 pontos, tira os pontos e dá a vantagem. O juiz central, ele não tem opção. Ele vai lá, tira os 2 pontos e dá a vantagem. E às vezes tu vê nego vaiando o juiz e xingando o juiz, fica puto com o juiz central, quando não é nem opção, não é a opção dele, é o cara que está fazendo. Entendeu? Seria bom se tivesse esse sistema para todos os eventos. Sim, não em alguns específicos, né? Com certeza, diminui a margem de erro, né? Porque não é interessante para ninguém. A gente entende que sempre vai ter um componente de erro, mas se a gente minimizar isso, o justo é o justo, né, cara? Sim, com certeza, com certeza. E receber o negócio. É muito ruim você ter um aluno que se sente prejudicado, ou você se sentir prejudicado, ou você saber que você ganhou quando você não merece. Entendeu? Quando você ganha e você acha que você não merece, não é uma sensação legal. Claro, com certeza. Já 45 minutos de bate-papo, o tempo voa quando a gente vai conversando assim. Queria saber um pouquinho de MMA agora de você, Cumprido, que você já trabalhou com muita gente, né? Já enfrentou alguns nomes do MMA no ADCC, por exemplo, o Tito Ortiz, mas nunca investiu assim em você como lutador. Por que não? Enfim, preferiu focar nessa carreira de jiu-jitsu, sua equipe, professor, competidor? Então, teve uma época entre 2000, mais ou menos, 99, 2000, eu recebi um convite para lutar no Rings, que era um evento que tinha no Japão.
Voltou, voltou. Voltou o áudio. Voltou, tudo Então, eu certo. recebi uma proposta para lutar o rings. Era uma boa proposta, cara. Eu comecei a treinar, fui lá fazer boxe com o Claudinho na Nobre Arte. Aí 2 semanas depois o negócio foi por água abaixo. Eu nem cheguei a assinar nada, nem cheguei a receber o documento, né? Foi um acordo preliminar que existiu entre eu e a pessoa que estava intermediando com o empresário. Eu nem cheguei a falar com o empresário, aí o empresário saiu fora lá do Japão. E aí eu parei, nunca foi meu sonho, continuei treinando jiu-jitsu. Ao contrário do Demian, que era um cara que sempre quis lutar vale tudo, eu nunca tive essa vontade. Entendeu? Eu sempre gostei muito de jiu-jitsu, gostei muito de competir, achei legal. Eu gosto de estar num esporte que eu interfiro diretamente no resultado. A torcida interfere dessa, sabe? Um cara que está te assistindo, ele pode vir na beira e falar um negócio para você que você pode usar. Não tem nenhum outro esporte que funciona dessa forma. Num evento de UFC, você nunca vai ouvir o que um cara da torcida tá te gritando, Não, só o entendeu? seu corner. Chegar próximo o suficiente para falar contigo, entendeu? A não ser que o cara pague uma fortuna. Então, pô, é diferente. Quando eu mudei para os Estados Unidos, eu não tinha a menor intenção de trabalhar com MMA, com Vale Tudo. E até estava conversando com o Libório no voo que eu vim para cá. Falei, meu irmão, não vou fazer não. Ele falou, cara, tá maluco, você sabe jiu-jitsu pra caramba aí. Se alguém precisar, faz esse trabalho. Entendeu? É parte do que você faz. O jiu-jitsu pra Vale Tudo, que é jiu-jitsu também, entendeu? Tudo mesmo. Sim, sim. Passou um tempo, eu recebi a ligação do empresário do Brock, me convidando para passar uma semana treinando e ensinando o cara, entendeu? Então, eu cheguei lá, comecei a mostrar a posição e tal. Cheguei lá todo alegrinho, né? Os caras grandes pra caramba. Cheguei lá todo alegrinho. Aí, faz quadril, levantaram a técnica, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. O treinador principal não tava, né? Chegou no segundo dia, aí treinei com os caras, fiz um rodízio, eu já malandro, os caras grandão, falei assim, vou fazer um rodízio aqui, vou falar que só fica 3 vezes, depois sai, né? Porque Uhum. os wrestlers. Né? Vou me proteger aqui, né? Tem que ficar uma semana nessa brincadeira. Quando eu cheguei no outro dia, o cara tava lá. Eu falei, ei, galera, vamos. Ele, não. Aquece ali, agora mostra uma posição dessa situação aqui, e aí depois a gente vai treinar. Aí na hora do treino ainda mandou eu treinar, não só com o Brock, mas com os caras todos, né? E a gente foi assim essa semana. Eu fiquei amigo dos caras, os caras gostaram do jeito que eu dava aula. Facilitava que eu conseguia treinar com os caras também, eles estavam procurando. Eles tinham um professor de jiu-jitsu bom lá, o Greg Nelson, que é um cara bem experiente de MMA, faixa preta de jiu-jitsu, técnico do Sean Short, do Dave Menezes, de vários, Uhum. Rose treinou com a gente também lá um pouco, o Pat Berry. Bastante gente. Então, aí a gente foi criando essa amizade e foi engraçado assim que eu vi os caras trocando mensagem e aí o Brock falou assim, não, eu quero falar contigo, que eu quero que você realmente seja o meu treinador de chão. Aí o cara começou a rir, o treinador principal falou assim, Uhum. eu já estava aqui, estava te mandando essa mensagem que era para você chamar o cara para ficar. E aí eu fiquei. E aí nesse período eu já trabalhava com um cara aqui de Chicago, Mike Russell, que era que ele era promissor, mas o cara ele é policial, né? Então o cara trabalhava até a meia-noite e ele morava em Chicago. Eu moro em Shambo, a minha academia é 45 minutos de Chicago. Então o cara dormia meia-noite, acordava às 8 para estar aqui às 11, treinar e voltar para Chicago para trabalhar como policial, entendeu? Então ele chegou a ser top 10, chegou a lutar no Brasil. Eu trabalhei com esse cara, trabalhei com um monte dos atletas do
da equipe do Brock, né? Porque a equipe, você tem um lutador principal, mas tem um monte de gente que tá treinando e todos esses caras são Competidores. competidores também. O Cole Conrad, que foi campeão do Bellator, que é um cara, meu irmão, duro pra caramba. Sim. Devia ter ido pro UFC, mas o cara tava lutando para pagar a faculdade. E pode falar. E aí trabalhei com o Damian, trabalhei com o Tony Ferguson. O Tony ganhou o Ultimate Fighter quando a gente era o nosso time contra o time do Cigano. Então, Sim. depois do período do Ultimate Fighter, o Tony veio... Porque tem um período de tempo entre a casa acabar e a final, 2 meses praticamente. Então o Tony veio, ficou treinando com a gente em Minnesota. E eu tinha que viajar, né, para treinar o Brock, porque ele mora em Minnesota. Então eu ia para Minnesota, passava a semana, voltava no final de semana. Aí, às vezes eu voltava na sequência, às vezes eu ficava uma semana aqui, uma semana lá, às vezes era um pouco diferente. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com vários atletas. Obviamente o Demian, que já era meu amigo, a gente já treinava, trabalhava junto. Ele começou como não um aluno, né? Ele nunca foi meu aluno direto, mas como um cara que eu tinha uma ascensão como professor mesmo. E depois a gente se tornou grandes amigos e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele também. Mas é difícil, cara. A não ser que você tenha uma equipe muito bem estruturada para você ficar trabalhando com um lutador aqui, um lutador ali, eu prefiro... complicado, né? Hoje, quem você vê como grande representante do BJJ do MMA? Cara, eu acho que ainda é o Demian. Vamos ver o que vai acontecer, né? Ele está se aproximando do final do contrato dele, vamos ver o que ele vai decidir fazer, mas eu acho que ele foi um cara que realmente conseguiu adaptar o jiu-jitsu dele muito bem pro MMA. Infelizmente, as coisas aconteceram de uma forma que ele não conseguiu o título que eu acho que ele merecia. Acho que ele merecia Com certeza. ter tido a oportunidade de disputar o título numa situação normal, porque ele nunca disputou. Ele disputou com o Anderson, substituindo o Vitor, se eu não me engano. E depois, quando ele foi com o Woodley, os caras fizeram uma palhaçada lá, avisaram para ele, deram 1 mês pro cara treinar, ele não queria ter lutado. Sim, sim. Foi um negócio meio esquisito. Mas, pô, você tem o Jacaré, que é um cara, entendeu? O Verdun, o Jacaré, são, obviamente, 2 caras que arrebentam, mas que também já estão mais velhos, né? Vamos ver o que essa nova geração aí apresenta pra gente. Tem muito boa e acho que só precisa um pouquinho mais de estrutura no Brasil. É difícil, tem poucas equipes grandes assim no Brasil que o cara possa chegar e treinar e se dedicar 100%, né, cara? Sim. Lembraram aqui do Charles do Bronx também, que é o nosso, acho que é o recordista hoje de finalizações e um cara muito gente boa também, de excelente coração. Cumprido, a gente está chegando aqui na nossa reta final. Queria fazer a última perguntinha e depois deixar um espaço aí, caso você queira fazer algum comentário, mandar algum recado. Quando e por que você começou a pintar o cabelo, que agora, pô, tá tão bonitinho aí, né? Achei que ia encontrar aquele verde Saiyajin. De onde é que surgiu isso? Por que você manteve durante tanto tempo? Tem a superstição aí? Conta essa história, por favor. Tem superstição, cara. Fiz para parecer, para chamar atenção. A primeira vez que eu fiz foi para chamar atenção. Meu preparador físico, Marquinhos Tatu, que foi preparação física da seleção de judô, do Pedro Riso, de uma galera boa aí, principalmente do judô, já fazia essa presepagem. Ele pintava de verde. E aí um dia a gente estava lá de brincadeira, vamos pintar de azul. Eu sempre achei que seria assim, quem tu viu lutando hoje? Aquele malandro de cabelo azul, mais fácil do que lembrar o meu nome, entendeu? Porque não é todo... Tem muita gente que está lá no campeonato que não sabe quem são, nem os campeões, os caras não sabem nem quem são os campeões, entendeu? O cara vem de longe, muito acesso e tal, ele está acostumado com a galera da academia dele. Então achei que seria uma boa referência. Fiz por um tempo, mas é chato pra caramba, brother. Chato pra caramba. Passar água oxigenada com
com bleach e queima a cabeça, demora. Putz, é um inferno. Eu fiz por um tempo e parei. Eu falei, meu irmão, tô velho pra essa porra, uma presepagem. Aí eu tava numa feira aqui nos Estados Unidos e encontrei com o dono da Storm, que é meu patrocinador hoje. Ele falou assim, porra, Comprido, cara, te acompanhei desde sempre, não sei o que, você de cabelo azul, era muito maneiro, não sei o que lá. Eu falei, pô, vai me patrocinar, a gente pinta de azul, não tem problema nenhum. Tamo junto aí, bicho. Ele, não, quem sou eu para dizer o que você tem que fazer? Eu falei, não, mas eu pinto sim, não tem problema não. Aí eu ia pintar de azul, a gente foi fazer um vídeo, e aí eu queria fazer o vídeo, seria green jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu verde, mas green fica meio ligado a maconha aqui nos Estados Unidos. Eu não quero ter meu nome relacionado a nada que tem maconha. Eu falei assim, quer saber? Eu vou botar Sustainable Jiu-Jitsu e vou pintar o cabelo de verde em vez de azul. O vídeo não saiu. A gente teve vários problemas lá com vídeos. Uma confusão, a gente tentou salvar, então a gente tem as posições, mas o áudio está muito ruim. E aí eu comecei a lutar com o cabelo verde. Aí chegou uma hora que já não posso mais tirar o cabelo. Eu tenho esse bonequinho aqui, ó, que tem o cabelo verde, tá ligado? Sim, sim. É a marca registrada. Então, toda vez que eu vou competir, eu tenho que estar com o cabelo verde. Só que aí no dia seguinte eu vou lá e raspo, né? Que eu não fico andando na rua igual um presepeiro. E aí, eu já faço esse negócio meio... Poxa, sou eu mesmo que faço. Então, eu pinto aí, fica cheio de marca preta, não sei o quê. Aí eu sacaneio, as pessoas falam, tem uma marca aí. Eu falei, não, cara, isso daí é uma pomba que eu desenhei, a pomba da paz, ou é um morcego. Eu invento uma mentira pros caras aí e fica um negócio meio bagunçado, mas foi para presepar. E aí eu aconselho, até eu falei com o Hulk isso, e falei com qual foi o outro garoto que estava pintando o cabelo? O moleque lá é duro pra caramba também. Eu lembro do Hulk agora, só de cabeça. Não faz essa presepagem, tu vai ficar preso com isso aí, tu vai ter que fazer toda vez, é chato. E tem horas assim, que eu esqueço o produto, ou às vezes eu viajo, não levo, aí para pegar o avião com o produto é um saco. Aí quando você chega, você tem que procurar o produto, entendeu? Então, é uma coisa que eu não aconselho muito para o pessoal ficar... A dica é não repitam em casa, então. Quer presepar, presepa aí, tá tranquilo. Mas a ideia foi essa mesmo. Maravilha. Cara, eu queria agradecer de coração sua participação aqui, por 1 hora de conversa. Eu acho que só energia positiva. Agradecer a presença de todo mundo aí que acompanhou também, que viu as perguntas. As portas da casa estão sempre abertas para você, Cumprido. Esperamos reencontrá-lo aí em breve, quando isso tudo já tiver passado. Claro, pô, o tatame... Cara, quando eu comecei no jiu-jitsu, você tinha a revista Gracie e o tatame. A revista Gracie era até um jornalzinho, entendeu? Então, cara, a maior alegria que o sujeito tinha era aparecer no tatame, entendeu? Então, pô, eu acompanho o tatame é parte da história do jiu-jitsu, tanto como qualquer um grande professor ou grande lutador. Então, obrigado por vocês estarem aí segurando as pontas. O Esteves é um cara maneiro pra caramba. Obrigado por vocês estarem aí segurando as pontas. Desejo tudo de bom para vocês. Espero poder encontrar com todo mundo pessoalmente. Agradeço quem veio aí prestigiar. E estou aí em Chicago. Quem estiver pela área, quiser dar um pulo na academia, ótimo. Se não, pode me encontrar na social media, YouTube. Tem uns vídeos lá que eu boto no YouTube que ninguém assiste. Eu sou o cara que... ninguém assiste meus vídeos, brother. Mas hoje em dia o YouTube tá difícil. Tem que ter um monte de frufru lá para conseguir ter a visualização correta, o acesso, né? Falaram isso aí, mas eu não sei fazer. Eu já faço o vídeo, ainda tem que descobrir o algoritmo. Vamos, vou catar lá depois, dependendo, a gente faz a matéria, joga no site do Tatame, aí já dá uma moral já, entendeu? Vou olhar lá com carinho depois. Dá uma olhada. Mas muito obrigado, viu? Até a próxima. Saúde para toda a família. Poxa, que eu não sei, tem que inventar o nome dessa guarda aí que... Tem que inventar, ninguém falou o nome. Perguntaram o nome do canal aqui. Qual é o nome do canal lá no YouTube? Se botar Comprido BJJ, Comprido BJJ.
Show de bola. Cumprido Valeu. BJJ, arroba cumprido BJJ, me acha em qualquer lugar. Show. Um abração, Cumprido. Até a próxima, viu? Prazer. Abraço.